Capítulo 2901 Eternidade em Colapso, Parte 3. Preciso me livrar de Taimos agora para proteger vocês. Tyrese balançou a cabeça. Se eu apenas selá-lo em algum lugar, mais cedo ou mais tarde o Conselho de Jera vai decifrar sua linguagem. Não acho que você queira que ele saia por aí balbuciando sobre o Destruidor e seu objeto amaldiçoado. Com essas palavras, a raiva de Solos por Tyrese desapareceu e foi substituída por gratidão. Pela minha mãe, eu quase tinha esquecido disso. Cidades Perdidas não tem muita credibilidade, mas se alguém acreditasse nele, teríamos problemas. De fato. A grande mãe assentiu. Dizer que Lita estava ligado a um objeto amaldiçoado era fácil de refutar, já que ele poderia frustrar qualquer investigação simplesmente tirando o anel de pedra. O problema era que Taimos não faria uma alegação genérica, mas apontaria para Solos. No momento em que alguém a examinasse de perto com uma técnica de respiração e descobrisse que sua assinatura energética era a mesma de Lith, as palavras de Taimos seriam confirmadas. Além disso, este não é meu território. Tyrese acrescentou. Fenagar me notaria se eu os seguisse enquanto vocês mudavam o acampamento para um novo local. Se eu esperasse vocês voltarem para Garl, em vez disso, eu teria que levar Taimos comigo. Os outros guardiões então se perguntariam por que estou colocando Ezia em perigo primeiro e meu reino depois, desperdiçando o meu foco em vez de simplesmente deixar Taimos aqui e torná-lo um problema de Jera. Este é um melhor momento para me livrar da Cidade Perdida sem que ninguém suspeite que eu precisei da sua torre, Lith. Lembre-se de que os guardiões sabem que você possui o legado de Menadion, mas eles não têm a mínima ideia do que ele pôde fazer. Graças a essas plantas, posso afirmar que durante a luta eu reconheci Taimos e tinha uma maneira de destruí-lo. Eu só precisava contê-lo para mantê-lo seguro enquanto eu procurava o feitiço de autodestruição entre os livros antigos que eu guardo na minha dimensão de bolso. Isso explicará minha ausência atual e por que eu estava tão confiante de que poderia destruí-lo. Mesmo em meio à névoa de dor e confusão, Lith sabia que o guardião estava certo. Minha vovó tinha ideia das propriedades dos vários andares da torre e passamos meses no território dela. Ao proteger meu segredo, Tyrese está se certificando de que os guardiões de Jera não vão me incomodar durante minha estadia. Talvez seja a dor de cabeça falando, mas não consigo entender nada disso. Lith só precisou de uma única olhada nas plantas de Taimos para sofrer de dor ofuscante. Você precisa da ajuda da vovó ou do Lerain para quebrá-las. Eu faria, se essa fosse uma técnica moderna e revolucionária de forjaria. Tyrese folheou as páginas, destacando com um marcador holográfico as partes de que precisava. Essas coisas estão tão desatualizadas que é constrangedor de olhar. Não me entenda mal, sem os esquemas, nem mesmo os olhos de Leigain encontrariam uma maneira de destruir com segurança uma monstruosidade como essa. Todas as almas e os núcleos de mana que Taimos absorveu durante os séculos formaram centenas de camadas que protegem as runas do pseudo-núcleo de serem estudadas até mesmo pela visão da alma. Com os esquemas, no entanto, encontrar os pontos fracos da Cidade Perdida é brincadeira de criança para uma criatura antiga como eu, que consegue ler runas antigas e está familiarizada com esse tipo de encantamento. Ela checou novamente suas descobertas e, depois de se certificar de que não havia esquecido nada, Tyrese devolveu os olhos a Solos com uma profunda reverência de gratidão. Vou mandar vocês de volta primeiro para dar a vocês uma negação plausível. Vocês conseguem ficar de pé. Mal, mas isso é uma coisa boa. Os joelhos de Lith tremeram por um segundo. Afinal, nós deveríamos estar exaustos da batalha. Tyrese assentiu e colocou Lith e Solos bem dentro de seus respectivos duplos antes de fazê-los desaparecer. Tudo que suas cópias tinham visto, ouvido e experimentado foi passado para as mentes de Lith e Solos, colocando-os em dia. Felizmente, eles estavam fora há menos de 2 minutos. Além dos gritos de alegria e uma rápida contagem de cabeças para garantir que ninguém estava ferido, nada demais aconteceu. Lith, você está bem? Camila perguntou preocupada depois de vê-lo fechando os olhos enquanto rangia os dentes.
O fluxo de informações de sua cópia não era muito, mas era o suficiente para agravar sua dor de cabeça. Os bebês agarrados ao seu peito enquanto gritavam a plenos pulmões também não ajudavam. Estou bem, Camille. Estou apenas comovido e surdo com a recepção calorosa. Ele se forçou a sorrir enquanto continuava a tranquilizar as crianças de onde a cópia parou. Havia uma pequena multidão de pessoas ao redor deles, esperando o momento de fazer suas perguntas sem perturbar o momento. Todos tinham visto o quão desesperadora era a condição de Lita após o soco de Taimos, embora soubessem que Tiriz o havia curado, ainda estavam preocupados com ele. Obrigada pela sua ajuda, Solos. Fria a abraçou enquanto pedia para ela tocar junto por meio de um link mental. Sem você, meus feitiços teriam entrado em colapso. No caos da batalha, ninguém notou seu desaparecimento e Fria estava fornecendo um álibi para Solos. Fria sabia que o acampamento tinha resistido aos feitiços espiritual da torre apenas graças ao sistema defensivo da torre, e esta era a única maneira de dar a Solos o devido crédito. Formamos uma boa equipe, como sempre. Entre sua cabeça ainda zumbindo e o fluxo de informações de sua cópia, Solos teve dificuldade para se concentrar. Depois que Tiriz desapareceu, o acampamento caiu em um silêncio atordoado. O medo de testemunhar a fúria de uma cidade perdida e as pontuações aparentemente infinitas da Maré Negra levou um tempo para desaparecer. Em um momento todos estavam rezando aos deuses por misericórdia e no próximo um deus vivo havia lutado por eles. O poder de Tiriz, sua estrela da manhã e a aniquilação completa de uma maré de monstros deixaram as pessoas no acampamento com a boca aberta e seus cérebros congelados em choque. Foram os gritos dos bebês quando Camila veio verificar Lit que quebraram o silêncio. Estamos seguros agora? Ela perguntou. Sim, está tudo acabado agora. O constructo respondeu com tanta confiança que suas palavras levantaram o ânimo de todos. O acampamento explodiu em risadas, gritos de alegria e aplausos que continuaram até aquele momento. Vocês podem dar meia volta e voltar para o acampamento, seus covardes bastardos. Orion disse alegremente aos pilotos dos Doloreas. Sinto muito em dizer isso a vocês, mas estamos todos vivos. Depois de confirmar que não houve vítimas e que todos do grupo avançado haviam retornado, Orion foi falar com Lit. Eu sei que é uma pergunta idiota, mas preciso que você confirme para mim. A Maré Negra realmente se foi. A maior parte, mas sim. Lita sentiu. Não tenho certeza se a cidade perdida deixou alguns deles para trás como um backup, mas mesmo que ele tenha deixado, eles não devem somar mais do que algumas hordas de monstros. E hordas sem um líder. E a cidade perdida? Orion apontou para os enormes restos derretidos que estavam a algumas centenas de metros à frente do acampamento. Capítulo 2902. Eternidade em colapso, parte 4. Ele ainda está vivo. Lita olhou para o corpo de Taimos com visão de vida, notando que mesmo sem o pseudonúcleo ele ainda tinha um fluxo de mana visível e força vital. Eu não sei o que Tiriz vai, bem na hora, a figura da grande mãe em sua forma humana apareceu no céu acompanhada por um brilho suave que iluminou a noite tão forte quanto o dia. Um aceno de sua mão curou as cicatrizes no chão deixadas pelo conflito e espalhou as cinzas dos monstros mortos. Um poderoso feitiço de escuridão apagou o cheiro de morte do ar e o de suor e medo dos vivos, fazendo-os sentir como se estivessem depois de um relaxante banho quente. O cadáver de Taimos era a única lembrança da batalha feroz que acabara de acontecer. Povo de Garlen. Povo de Giera. Ouçam minha voz. Tiriz enviou um impulso telepático que acionou todos os amuletos de comunicação em Giera, forçando-os a projetar sua imagem e carregar sua voz. Por muito tempo, você viveu com medo da Maré Negra e da cidade perdida de Taimos, sem saber que elas eram a mesma coisa. Os amuletos projetavam segmentos da batalha onde a Fortaleza Eterna aparecia em sua forma humanoide e se alimentava da essência dos monstros. A Maré Negra não existe mais. As imagens agora mostravam um grifo dourado liberando um raio de luz que havia conquistado a escuridão e exterminado os monstros.
Então, ela soltou o bloco de cristal contendo o pseudonúcleo da fortaleza eterna. Ele se fundiu com a massa de rochas derretidas, reconstruindo-se com uma velocidade espantosa enquanto sugava a energia do mundo ao redor e Tiris lhe fornecia mais. Por favor, não. A fortaleza eterna disse no momento em que ele teve uma boca novamente. Não me mate. Eu farei qualquer coisa que você pedir. Eu protegerei seu povo. Lutarei contra outras cidades perdidas. Qualquer coisa. Embora ninguém entendesse suas palavras e Taimos não tivesse músculos faciais que pudessem expressar emoções, todos podiam ouvir o medo em sua voz e senti-lo em seus membros trêmulos. Ele tinha o dobro da altura dela e seus membros estavam cobertos de armas mortais, mas foi ele quem recuou, com as mãos levantadas em sinal de rendição. Seus apelos foram recebidos com um olhar frio e implacável. Taimos sabia que não tinha saída, mas ainda tinha que tentar. Ele se virou e começou a correr quando Tiris pegou um pergaminho antigo e falou a primeira runa do feitiço de autodestruição. O fluxo de mana em seu corpo congelou, seus membros se debatendo enquanto ele caía no chão como uma marionete cujas cordas foram cortadas. A guardiã entoou o resto do feitiço, embora não precisasse dele. Tiris queria que todos ouvissem e entendessem o que estava acontecendo. Cada runa que ela falava aparecia no ar na frente dela e então corria para a fortaleza eterna, fazendo ter espasmos. Cada runa que seus dedos traçavam era uma espada luminosa que cortava as pedras brancas de seu corpo. As rachaduras começaram tão pequenas quanto seus movimentos eram lentos, mas se espalharam como se a cidade viva fosse feita de vidro. Seus encantamentos de autorreparação fluíram ao contrário, fazendo com que o menor ferimento se aprofundasse e aumentasse em vez de se fechar. Taimos gritou de agonia, sua poderosa voz ecoando por quilômetros e assustando os poucos animais restantes, que fugiram em desespero. Tiris não encontrou prazer em seu sofrimento, mas continuou cantando lentamente. Ela não tinha ideia se havia vida após a morte ou se um legado vivo possuía uma alma eterna. A única maneira que ela tinha de ter certeza de que Taimos pagaria por sua crueldade era cuidar disso ela mesma enquanto ele ainda estivesse vivo. A fortaleza eterna se sacudiu e gritou, sua agonia transmitida pelos amuletos de comunicação para toda a Giera. Seus estertores de morte foram um aviso para o resto das cidades perdidas do continente caído e os legados vivos menores que nunca foram aprisionados e possuíam um amuleto. Orpal estava entre eles, seu amuleto guardado com segurança dentro de sua dimensão de bolso, mas fisicamente perto o suficiente para ver e ouvir tudo. Night estava congelada de terror, sua mente vazia enquanto ela testemunhava qual seria seu destino se fosse pega. O feitiço de autodestruição parecia agir da mesma forma que aqueles que Taimos havia sofrido antes, mas a verdade não poderia ser mais diferente. O feitiço não estava afetando o corpo da fortaleza eterna, não havia ataque do qual seus encantamentos pudessem protegê-lo. As runas conjuradas por Tiris estavam desvendando os feitiços proibidos de forja maestria que davam vida aos membros de Taimos, os feitiços que armazenavam sua memória e lhe davam autoconsciência. O feitiço de autodestruição estava desfazendo tudo que tornava a fortaleza eterna um ser vivo. Sua existência poderia ser descrita como um livro repleto de crônicas de sua vida ao longo dos milênios, enquanto o feitiço de Tiris era uma vela cujas chamas queimavam as páginas uma por uma. Taimos sentiu a magia de seus encantamentos desaparecer, os feitiços que faziam parte dele desde sua criação agora estavam esquecidos, deixando um vazio doloroso dentro dele. Seu corpo não estava se partindo, estava desaparecendo da existência. Cada pedaço dele que se desintegrou foi perdido para sempre, semelhante a uma amputação, e ele sabia disso. Por favor, não. Ele implorou, superando a agonia através do puro desespero. Até que a runa final fosse tecida, ainda havia esperança de misericórdia. Esperança para o amanhã. Serei seu escravo. Farei tudo o que você quiser para sempre. Tiris parou por um momento, encarando-o antes de olhar de volta para o acampamento e para o pequeno Valeron, o segundo. O bebê ainda estava chorando, mas dessa vez de alegria. Lita estava de volta.
Seu pai estava de volta. O bebê ainda tinha sua família. Qualquer coisa. Ela perguntou enquanto traçava as runas com os dedos o mais lentamente possível, sem interromper o feitiço. Qualquer coisa. Então aqui está a minha primeira ordem para você. Morra. Tiriz retomou o cântico e seus dedos acenaram runa após runa para compensar o tempo perdido. As pernas de Taimos foram as primeiras a desaparecer. Depois, foi a vez dos braços. Quando sua cabeça desmoronou, ele perdeu toda a percepção do mundo exterior e sua voz distorceu-se em um grito agudo antes de cessar. Tiriz havia tirado tudo dele. Sua mente estava presa dentro de uma escuridão eterna, sem meios de interagir com o resto de Mogar. Suas memórias eram a única coisa que lhe restava. E ela as tomou por último. De repente, havia buracos em sua memória. Taimos conseguia se lembrar de onde estava, mas não do que o levara à sua situação atual. O medo do desconhecido e a agonia logo se igualaram, enquanto sua personalidade regredia e se tornava mais superficial a cada memória perdida. Uma vez que sua mente se tornou uma lousa em branco, bastou uma única runa para apagar sua consciência. O baú de pedra voltou a ser uma mera fortaleza de pedra envolta por paredes. Não havia mais vida ou magia nelas, apenas o frio da noite. O último remanescente de Taimos, a fortaleza eterna, rachou quando os últimos resquícios dos feitiços proibidos desapareceram e as almas aprisionadas ali lutaram para escapar. Continua no próximo vídeo.